Olá, meninos. Vamos aqui corrigir a atividade do dia 20/8 sobre movimento retilíneo uniforme, quando nós fizemos o estudo de gráfico. Na primeira questão diz o seguinte: em relação aos gráficos dos movimentos progressivos e retrógrados, assinale o que for correto. Letra A. No movimento regressivo ou retrógrado, a reta da velocidade é uma reta ascendente? Não, é uma reta descendente, ou seja, decrescente. Então, letra A não pode ser, a gente já tira. Na letra B diz o seguinte: no movimento progressivo, a reta da velocidade é uma reta descendente. Não, é uma reta ascendente, porque o movimento é progressivo, ou seja, ele está subindo. Então, letra B também não. No movimento progressivo, o gráfico de posição em função do tempo é uma reta descendente. Não, é uma reta ascendente. Ele já disse aqui, movimento progressivo. Se é progressivo, a reta está subindo. Então, essa daqui também não pode ser. Letra D. No movimento progressivo, a reta da velocidade é paralela ao eixo x e encontra-se acima do eixo das abscissas. A abscissa é o eixo de x, tá? Então, isso quer dizer que se eu tiver um plano cartesiano aqui, onde as abscissas são x e as ordenadas são y. E eu tenho o meu gráfico da velocidade, que é paralelo a esse eixo x, e está acima dele. Lembre que o gráfico, esse tipo de gráfico de velocidade em função do tempo, se ele for paralelo ao eixo x, isso indica que é um movimento retilíneo uniforme. E se ele estiver acima do eixo x, quer dizer que ele é progressivo. Se ele estiver abaixo do eixo de x, ele é retrógrado. E é exatamente isso que a letra D está dizendo, que ele está acima do eixo x e por isso ele é um movimento progressivo. Então, a alternativa correta é a letra D. Na segunda questão diz o seguinte: o gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel em metros com o tempo em segundos. Qual é sua velocidade média, seu espaço inicial e a função horária do movimento? Vamos lá. A gente precisa calcular a velocidade média e a gente sabe que a velocidade média, a velocidade em qualquer ponto, vai ser igual no movimento retilíneo uniforme. Então, eu quero saber quem é a velocidade média, eu quero saber o espaço inicial e eu quero saber a função horária. S igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. Eu quero saber essa função desse movimento. Para calcular a velocidade, eu preciso entender que eu vou calcular a partir da velocidade média, que diz que é ΔS sobre ΔT. E ΔS e ΔT é a mesma coisa de eu estar escrevendo o seguinte: espaço final menos espaço inicial sobre tempo final menos tempo inicial. É a mesma coisa da velocidade igual a distância sobre tempo, que é aquela fórmula que o professor passou no vídeo. Só que ele calculou isso aqui de cabeça. No vídeo ele analisou mentalmente essa parte. Aqui eu estou escrevendo para ficar mais claro o que a gente vai fazer. Então vamos lá. A velocidade média, eu tenho que entender que o espaço inicial é onde a reta, essa reta verde que é o gráfico, toca no eixo da posição, ou seja, no eixo vertical. Tá vendo que ele toca aqui do 2? Então, isso quer dizer que meu espaço inicial, S0, vai ser 2. E o espaço final que a gente vai considerar aqui vai ser onde ele parou o gráfico, que foi nesse pontinho aqui. E tem como coordenada de x, 2 e de y, 8. Ou seja, isso quer dizer que a posição final dele foi 8. Então, eu já posso vir aqui e substituir. Espaço final é 8, menos o espaço inicial, que é 2. Sobre quem? O tempo. Vamos observar que quando ele sai do 2, ele está exatamente em cima do eixo. E isso quer dizer que o tempo inicial é quem? É 0. Então, T inicial a gente chama de 0 e o T final é onde ele fez a projeção no eixo horizontal, que é no 2. Então, tempo final vai ser 2 segundos. Então, eu venho aqui e substituo tempo final, que é 2, menos o tempo inicial, que é 0. Então, a velocidade vai ser o quê? 8 menos 2 dá 6, sobre 2 menos 0, que dá
2. Dividindo isso, eu vou obter 3 metros por segundo. Lembrando que a posição está em metros e o tempo está em segundos, então por isso que a velocidade é 3 metros por segundo. Então, já encontramos a velocidade e o espaço inicial também. Encontramos que o valor dele é 2. Então, já está resolvida essas duas partes. Agora, eu preciso determinar quem é a função horária do espaço. Lembrando que eu posso fazer isso como? Substituindo na fórmula os valores de S e de V apenas. Eu não posso substituir nem T e nem S para determinar essa função horária, tá? Então, eu só substituo S e V. Como é que eu faço isso? S, final, eu não substituo, eu deixei ele do jeito que tá, porque é uma função, é uma coisa em função da outra. Então, é o espaço em função do tempo. Então, só sobram essas duas incógnitas na função horária. S vai ser igual. Quem é o espaço inicial? 2 mais a velocidade que a gente encontrou, que é 3, vezes o tempo. E já finalizando. Então, eu já encontrei aqui que a função horária é essa, o espaço inicial é igual a 2 metros e a velocidade é igual a 3 metros por segundo. E está finalizada a questão, já resolvi.